E aí, galera, tranquilo? Voltei aqui, a segunda parte do vídeo. A gente vai terminar de falar sobre as operações de soluções, tá? Em específico, a gente vai falar de operações com soluções que ocorre reação. Então, sem muitas delongas, vamos lá. Mistura de soluções onde o soluto reage entre si. Essa reação ela pode acontecer de diversas formas, tá? Pode ser um sal com ácido, um sal com uma base, um óxido com ácido, um óxido com uma base, mas o tipo de reação mais comum que existe é a reação ácido-base. Vocês já viram na aula sobre funções inorgânicas, né? A reação ácido-base, onde forma água e sal. Esse é o tipo mais comum de reação que a gente vê. E aí a gente vai ter duas situações. A primeira situação é quando eu estou tratando de uma titulação. A titulação, cara, é um processo de determinação de concentração, onde você conhece a concentração de uma solução e não conhece a outra. E aí você quer determinar qual a concentração da outra, e para isso você tem uma reação estequiometricamente balanceada, estequiometricamente com valores corretos. O que isso significa? Significa que não há excesso de ácido, não há excesso de base. No laboratório, esse tipo de procedimento é mega comum e você usa alguns indicadores ácido-base para te auxiliar nessa determinação. Aqui, para a gente só vai ter que calcular com essa fórmula mesmo que a gente tem na mão. Como que eu sei disso? Bom, são três fatores que podem te ajudar a determinar se é uma titulação ou não. É uma titulação quando ele fala que é uma titulação, isso é tranquilo, né? É uma titulação, segundo caso, quando ele fala a concentração de um e não fala a concentração do outro, por exemplo, ele fala a concentração do ácido, mas não fala da base não fala do ácido. E o terceiro caso, quando ele fala que alcançou a neutralização total. Bom, se ele dá um desses três dicas, com certeza eu estou falando de uma titulação. Eu posso aplicar essa fórmula aqui, onde XA é o número de hidrogênios do ácido, vou escrever isso para você com a minha caneta problemática, onde XA é o número de hidrogênios do ácido, XA é o número de hidrogênios do ácido. Toma cuidado com esse hidrogênio, que esse hidrogênio tem que ser ionizável. Existem espécies onde o número de hidrogênios não é ionizável. E o XB é o número de hidroxilas da base. Tranquilo? MA, concentração do ácido, VA, volume do ácido. MB, concentração da base, VB, volume da base. Tranquilo? Então vou apagar aqui para vocês. E vamos seguir para o exemplo. Utilizou-se uma solução de 40 ml e 1 molar de HCl para titular, pô, falou titular, então com certeza eu posso usar aquela fórmula, 20 ml de uma solução de hidróxido de cálcio. Determine a concentração inicial da solução alcalina. Antes da gente fazer essa questão, é importante que a gente saiba que o hidróxido de cálcio é essa espécie aqui. O que significa isso? Significa que seu número de hidroxilas, ou seja, seu XB, é igual a 2. Tranquilo? Essa é a parte mais difícil, talvez, dessa questão. Então, vamos lá. Como que fica a fórmula? A fórmula fica assim, né? XA, MA, VA é igual a XB, MB, VB. Bom, o número de hidrogênios do ácido é um hidrogênio no ácido, né, HCl. Concentração do ácido, ele diz também para a gente que é 1. Volume do ácido, 40 ml. Pode usar em ml aqui, mesmo esquema. Importante é que o outro lado também esteja em ml. Número de hidroxilas da base, 2, né? A gente acabou de ver isso. Concentração da base é o que ele quer. E o volume da base que foi titulado foram 20 ml. Tranquilo? Então, vamos resolver essa conta aqui. Essa conta vai ficar MB é igual a 40 dividido por 2 vezes 20, que é 40 também. Então, isso aqui vai dar 1 mol por litro. Tranquilo? Sem nenhum segredo, né? Esse tipo de conta é bem tranquilo de ser feita. Essa é a minha concentração da base. Estou apagando aqui, não dá mole, copia, tira print, apaguei. Vamos para o próximo caso. Mistura de soluções que reagem entre si, ainda é o mesmo caso, ácido e base, só que agora há excesso de um dos reagentes, ou excesso do ácido, ou excesso da base. Cara, esse caso é o caso mais complexo que pode existir. Nesse momento, você precisa ter alguma noção de estequiometria, né? Ela vai te ajudar, e você vai ter que entender que, quando isso acontecer, geralmente ele te dá a concentração dos dois caras. Te dá a concentração do ácido, te dá a concentração da base, para você identificar quem está em excesso.
Bom, para ela funcionar, para esse tipo de conta fazer algum sentido, você tem que escrever a reação e você tem que descobrir o número de mols dos seus reagentes, tá? Vamos ver o exemplo, não tem como ficar me explicando muito aqui, me estender na explicação teórica, talvez não ajude muito. O interessante é fazer a conta para você ver como funciona. Juntando-se 200 ml de ácido sulfúrico e 100 ml de ácido sulfúrico 0,3 e 100 ml de hidróxido de potássio 0,8, pergunta-se quais serão as molaridades da solução final em relação ao ácido, à base e ao sal formado. Cara, tá tudo aí que você precisa para saber. Bom, nessa primeira página, eu vou descrever a reação, né? Ele está fazendo uma reação entre ácido sulfúrico, H2SO4, mais hidróxido de potássio, KOH. Você que assistiu a aula de ácidos e bases, se você não assistiu, eu vou botar, eu nunca sei se é aqui ou ali, mas eu vou botar aqui em cima a aula de ácidos, bases e sais e tudo, para você dar uma acompanhada. Você precisa saber para isso aqui ficar claro. Bom, uma coisa interessante que a gente sabe é que para cada um hidrogênio, um H+, eu tenho que ter uma hidroxila. Meu ácido tem 2 hidrogênios, significa que eu tenho que ter 2 hidroxilas, então 2 ácidos, né? Então, eu vou aqui continuar minha reação. Ela vai formar o nosso sal sulfato de potássio mais 2 águas. Vou botar esse 2 estequiométrico de vermelho para acompanhar o que eu já tinha feito ali do outro lado. Show de bola. Essa aí é minha reação. Reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de potássio. Show de bola? Vou passar a página, vou apagar, tá? Essa reação aqui. E vou copiar lá em cima pequenininha. A gente já sabe como que ela é. Então eu vou copiar ela aqui em cima pequenininha para a gente ter espaço, porque a gente vai fazer conta, cara. Uma coisa que a gente vai fazer nessa questão aqui é conta. Então vamos lá. Essa é a minha reação aí. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou ver a proporção entre meus reagentes e produtos. A minha proporção entre reagentes e produtos é 1 mol de ácido, 2 mols de base e 1 mol de sal sendo produzido. Essa é a minha proporção, tá? Outra coisa que eu vou fazer agora, a partir de agora, é calcular o número de mols de cada espécie, tá? Como que eu calculo o número de mols de cada espécie, Gotti? É simples, eu vou botar a fórmula aqui para você. O número de mols, por exemplo, do ácido, vai ser igual à concentração do ácido vezes o volume do ácido, tá? Isso aí é só uma modificação na fórmula da concentração molar. Só joguei os fatores de cada um para o seu lado. Então, o número de mols de ácido que eu vou ter nessa solução vai ser igual a 0,3 vezes 0,2, né? Como que eu sei disso? Está escrito lá na questão que eu tenho 0,3 de concentração de ácido sulfúrico em 200 ml. Aqui na fórmula da concentração, isso é muito importante, cara. Isso aqui você não pode dar mole, isso aqui você tem que saber. Na fórmula da concentração, e isso aqui é a fórmula da concentração, o volume tem que ser sempre em litros, tá? A não ser quando eu estou fazendo uma comparação entre uma e outra, aí eu posso usar ml ou litro. Bom, então aqui meu número de mols do ácido vai ser igual a 0,06 mol. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa para a nossa base, só que com a base eu vou fazer de verde, só para ficar diferente e a gente não confundir. Então, meu número de mols da base vai ser igual a... Ele disse lá na questão, eu vou botar a fórmula de novo aqui para a gente conseguir ficar bonitinho, né? Ficar didático. E aí o volume da base. Então, o número de mols da base vai ser igual. Na questão ele diz que a concentração é 0,8 e o volume que ele usa são 100 ml. Então, 0,1. Então, o número de mols da base vai ser igual a 0,08 mol de base. Tranquilo? Vou deixar aqui tudo no cantinho. Essa aqui é a minha pista para poder calcular o que a gente quer. Bom, a gente consegue perceber aqui que eu tenho ácido e hidroxila, melhor, ácido e base. E a proporção deles é um ácido para as 2 bases. Ou seja, o número de bases que eu tenho que ter é o dobro do número de ácido. Então, cara, o que eu vou fazer aqui é só fazer uma comparação. Olha, vê se faz sentido isso para você. Eu fiz agora aqui a conta e vi que o número de mols de base é igual a 0,08, tá? Vou apagar aqui, vou botar menorzinho, porque a gente vai precisar de espaço. Com certeza a gente vai precisar de espaço. 0,08 mol.
E a concentração do ácido que eu tenho, ou melhor, o número de mols do ácido é 0,06 mol. Só que, nessa reação, eu tenho que ter o dobro de base do que eu tenho de ácido. E não é isso que eu tenho menos a base do que ácido. Isso significa que a base é meu reagente limitante. Eu vou consumir toda a base, e aí que eu vou montar uma tabelinha para vocês. Como que eu monto essa tabelinha? Isso aqui é o meu início, é o que eu tenho no início. Eu vou ver quanto que reagiu, certo? E eu vou ver quanto que vai ficar no final. Bom, eu tenho 0,6 de ácido, 0,8 de base. Reagiram 0,8 de base, porque ela é meu reagente limitante, então reage tudo dela, certo? Vou botar esse sinal de menos aqui para mostrar que ela está reagindo, está sendo consumido base, tá bom? Quanto que vai ser consumido de ácido? É só você ver aqui, é simples. O que é consumido de base é o dobro do que é consumido de ácido. Se foram consumidos 0,08 de base, tem que ser consumido 0,04 de ácido. Então aqui, menos 0,04 de ácido. E a gente vai fazer aqui uma conta, uma continha. Vou botar de preto aqui para ficar um pouco diferente. E aí a gente vai ter como resultado que eu tenho um excesso de 0,02 mols de ácido e nenhum excesso de base, ou seja, não sobra base. Vamos fazer aqui a mesma coisa para o sal. Eu fiz aqui para o ácido para a base para a gente conseguir identificar legal. O sal eu vou fazer de verde aqui. O sal no início não tinha nada, certo? Quanto que foi produzido de sal? A mesma coisa que foi consumida de ácido, porque se você perceber, a concentração de ácido, melhor, a proporção de ácido de sal é a mesma, 1 mol e 1 mol. Então, para o sal foram produzidos na reação 0,04 mols desse cara. Então, no final, eu tenho um produto final, né, de sal de 0,04 mol. Tá bom. Gote, tá ficando cheia a tela, tá ficando cheia, tá ficando bonita. Vamos tentar agora identificar qual é a concentração de cada cara. De novo, vou usar a mesma forma que eu usei lá, só que agora eu vou escrever diferente. A concentração do meu ácido vai ser igual ao número de mols do meu ácido sobre o volume desse ácido. Então, qual vai ser a minha concentração de ácido final? Vai ser o número de mols que sobrou, 0,02, sobre o volume total da solução. O volume total não é o volume que eu tenho de ácido, é o volume que tem da resultante, da mistura da solução de ácido e de base. Eu tinha 100 ml de ácido e 200 ml de... Não, 200 ml de ácido e 100 de base. Então, no final dá 0,3. Bom, isso quer dizer que a minha concentração de ácido final é igual a 0,067 mol por litro. Tranquilo? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo para o sal. Então, minha concentração de sal é igual ao número de mols de sal sobre o volume de sal. Isso quer dizer que minha concentração de sal vai ser igual. Quanto que eu tenho de sal de mol? 0,04 sobre o volume, que é o mesmo, né? 0, a minha caneta às vezes ela me trai, não tem jeito. Ela não gosta de mim, não. 0,3. Isso aqui vai dar como produto final 0,134 mol por litro. Gote, e a concentração de base, qual vai ser? Bom, como não sobrou nenhum mol de base, então a concentração da base é 0. Não tem concentração de base. Show de bola? Esses são os resultados final de ácido e de sal. Tranquilo, galera? Vou dar um tempinho aí para você tirar um print com calma, você absorver. Espero que você tenha absorvido. É conta. E toda conta a gente tem que ter calma na hora de fazer. Então, não tem jeito. Procurem exercícios, façam o máximo de exercícios que você conseguirem. É muito importante exercitar essa parte, como toda a parte matemática, tá? E qualquer dúvida, vocês me procurarem para a gente tirar essas dúvidas. Ok? Beijão!